Valendo! Pronto, começou. Bom, gente, então condutores esféricos, apostila 5 é o encerramento, graças a Deus, dessa parte de eletrostática. Não que seja chato, né? Mas é que cansa, né? A mesma coisa. Vamos mudar um pouco os ares, né? Tentar sair um pouco da elétrica. Então, esse é o último tópico dessa parte de eletrostática, da apostila 5. A gente vai estar vendo mais realmente uns detalhes, alguns conceitos teóricos que ficaram faltando. Então, é realmente conceito, é bem conceitual essa aula, parte fenomenológica, não tem tanta matemática envolvida. Tem matemática? Tem, mas é mais do mesmo. É aquela história, é um resto de hoje que você requentou hoje e deu uma misturada no arroz, entendeu? É a comida de ontem? É, mas está misturada no arroz, então deu uma enfeitada. Não tem nada de novo, né? Só uma releitura, por assim dizer, tá? De certa forma também é bom, vai servir um pouco de revisão para nós, para relembrar a história sobre potencial e campo elétrico. E isso também é importante, beleza? Então, condutores esféricos. E como o próprio nome diz, né? Condutores esféricos. Então, eu vou estar me restringindo a essa geometria. A gente não vai estar em nenhum momento trabalhando com o que eu falar aqui para condutores cilíndricos ou outra geometria qualquer, pentagonal, por exemplo. Não. Restrito a esferas. Bom, então, primeiras coisas que a gente vai relembrar hoje. O que significa um condutor em equilíbrio? Condutor em equilíbrio significa que eu tenho um movimento desordenado de cargas, estando ou não eletrizado. Isso é estar em equilíbrio. Isso é estar em equilíbrio eletrostático. A partir do momento que eu tenho um movimento de cargas ordenado em uma única direção, eu digo que o meu condutor não está em equilíbrio. Ao contrário, quando as cargas se movimentam em uma única direção, eu tenho a chamada corrente elétrica, que foi um dos primeiros tópicos que a gente viu lá no começo do ano, antes desse pré-fim do mundo, né? Desse aquecimento para o fim do mundo. Então, condutor em equilíbrio, ou qualquer material condutor em equilíbrio, não necessariamente esférico, eu sempre vou ter como característica básica um movimento desordenado de cargas. Cargas se movendo em direções diferentes, tá? Quando isso acontece, eu vou ter uma predominância. Então, uma predominância não significa que todas elas, mas a grande maioria das cargas em excesso vão estar acumuladas na superfície do condutor, tá? Eu vou ter carga livre no centro dele? Vou, mas é muito pouco. Muito pouco. A grande maioria tem a tendência de se acumular na região externa do condutor. Pensa o seguinte, o que são as cargas livres? São os elétrons, nunca os prótons, sempre é os elétrons que se movem. Ou seja, como são elétrons se movendo, elétron com elétron, carga negativa com carga negativa, não quer ficar junto. Quer ficar afastado. E dentro do condutor, o melhor local para elas ficarem afastadas é na superfície. Porque no centro elas vão estar mais próximas, mais juntas. Eu vou ter uma repulsão eletrostática mais intensa. Por isso elas tendem naturalmente a ir para a borda, para a superfície do condutor. Então, quando eu tenho condutor em equilíbrio, movimento desordenado, e excesso de cargas localizado na sua superfície, tá? Além disso, o campo elétrico desse condutor, como a gente viu anteriormente, se é um condutor positivo, o campo elétrico sai. Linhas de campo, setinha, saindo de um corpo carregado positivamente. Elas saem não de qualquer jeito, sempre perpendicular ao ponto de onde elas estão emergindo do condutor. Então, essa linha de campo, ela sai nesse ponto onde está o mouse. Então, para esse ponto, ela forma um ângulo de 90 graus. Essa linha de campo, ela sai nesse ponto onde está o mouse.
ela vai estar formando um ângulo de 90 graus com esse ponto aqui. Ela não vai estar saindo para cá. Ó, não vai estar saindo para cá. Não. 90 graus. E assim por diante. Então, sempre perpendicular à superfície. Tá? Quando eu tenho condutores esféricos, então, se for positivo, linhas de campo saem. Se for negativo, linhas de campo chegam. Assim como no caso positivo, que elas saem perpendicular, para o condutor negativo, as linhas de campo também penetram a superfície, atingem essa superfície desse condutor negativo perpendicularmente. Ok? Essas linhas de força possuem uma direção radial e no sentido correspondente à carga em excesso. Positivo para fora, negativo para dentro. Contudo, no exterior do condutor, se é um condutor não muito grande, é um condutor cujas dimensões eu posso desconsiderar em relação ao ambiente, ou ainda, se eu for querer calcular o valor desse campo elétrico muito afastado dessa esfera carregada, por isso que a gente está restrito apenas à esfera, o campo elétrico ele pode ser aproximado a uma carga pontual. Então, é como se eu tenho todas as cargas aqui fora, mas eu quero calcular o campo gerado por esse condutor a uma certa distância razoável. Não é 1 centímetro desse condutor, mas é 100 metros desse condutor, a 1 quilômetro desse condutor. O que vai ser maior? A distância ao ponto ou a dimensão do condutor? A distância ao ponto vai ser maior. Se a distância ao ponto que eu quero calcular o campo é muito maior que as dimensões desse condutor, a gente pode aproximar esse sistema, essa geometria, a uma carga pontual. E se eu tenho uma carga pontual, as expressões do campo elétrico e do potencial elétrico são representadas dessa maneira aqui. Kq sobre D. E o campo Kq sobre D ao quadrado. Repara que, nesse caso, é uma esfera? Tem o raio? Tem. Entra o raio nessa expressão? Não. Porque, de novo, a distância D é maior que a geometria da esfera, que o raio dela. Então, eu posso ignorar o raio e considerar a distância como sendo dominante em relação ao raio. É como realmente se estivesse vendo uma carguinha afastada desse ponto. É uma aproximação. Entretanto, se for um ponto externo X próximo à superfície do condutor, aí é outra história. Se é próximo à superfície, então a distância ao ponto vai ser aproximadamente o raio desse condutor, o raio dessa esfera. Então, o que vai mudar na expressão em relação a essa situação é que ao invés de D, eu vou estar utilizando o R. Tá? Então, nesse módulo, a gente está vendo como calcular o campo e potencial de acordo com a distância a um ponto no espaço em comparação com a geometria do meu condutor. Se é uma distância muito grande, fica dividido pela distância, ignora o raio. Se é muito próximo, eu posso aproximar ao raio dessa minha esfera. Se está na superfície, então, literalmente, o potencial e o campo, já vou falar com mais detalhes sobre isso, vai ser dividido pelo raio da esfera na superfície. Então, o potencial na superfície é igual ao potencial dentro do condutor, pois há um equilíbrio eletrostático. Esse é um outro detalhe também. O que significa estar em equilíbrio eletrostático? Estar em equilíbrio eletrostático... não vou voltar tudo.
como eu falei lá agora há pouco no primeiro slide, significa ter um movimento desordenado de cargas dentro da minha esferinha aqui. Então, tem movimento desordenado. Se eu tenho uma diferença de potencial aqui dentro do material, diferença de potencial, DDP, tensão, a gente viu lá em fevereiro que tensão gera corrente elétrica. Então, se eu tenho uma DDP dentro do condutor, ou mesmo uma diferença de potencial do centro em relação à superfície, eu automaticamente vou fazer com que as minhas cargas comecem a se movimentar em uma única direção. Comece a se movimentar no sentido dessa diferença de potencial, seja para fora ou para dentro, aí depende da diferença, né? Onde que é o potencial maior e onde é o potencial menor. Mas isso acaba forçando uma movimentação de cargas. E essa movimentação de cargas gera uma chamada corrente elétrica. Nesse caso, eu já não vou ter mais o condutor em equilíbrio. Então, para ter um condutor em equilíbrio, para termos esse equilíbrio dentro do condutor, é necessário, é fundamental que não haja uma diferença de potencial no condutor. Se eu calcular o potencial dentro dele ou o potencial na superfície dele, o potencial, esse V aqui, tem que ser igual, não pode ser diferente, justamente para evitar a criação de corrente elétrica, tá? Então, na superfície, V igual a KQ sobre R, mas essa expressão eu também utilizo para dentro do condutor. Mesmo que eu pegue um ponto dentro dele, eu vou considerar o raio todo dele, tá? O campo, ele já é diferente. O campo ele pode sofrer uma variação. Na verdade, ele é reduzido pela metade, de um ponto distante até a superfície. Então, não importa exatamente a distância em que eu estou pegando um ponto em relação à superfície do condutor. Quando eu me aproximo da superfície, esse campo automaticamente se reduziu pela metade, tá? Que é essa expressão aqui. Então, na superfície condutor, o campo elétrico equivale a metade desse valor calculado. Seria KQ sobre R ao quadrado dividido por 2. É a mesma coisa, só que acrescentando um termo meio aqui. Isso acontece pela seguinte coisa, esse R ao quadrado. Esse R ao quadrado faz com que esse valor do campo, quanto mais próximo da superfície, se reduza mais rápido do que aumente mais rápido do que em relação ao potencial, tá? Devido justamente a esse R ao quadrado, a esse termo aqui. Aqui é só R, né? Aqui é R ao quadrado. Ele possui tanto um crescimento ou um aumento, dependendo do sentido, maior do que o potencial elétrico. Isso é para a superfície. Então, fora do condutor, eu pego a distância. Próximo do condutor é o raio dele. Na superfície do condutor, vou dividir por R e aqui vai ser metade dele, na superfície, o campo. E se eu estiver olhando dentro do condutor, eu já dei um spoilerzinho para dentro do condutor. Esse potencial é o mesmo que na superfície e o campo ele vai ser igual a zero. Eu não possuo campo elétrico dentro do condutor. O campo elétrico é somente da superfície do condutor para fora. Para dentro não existe. Tá? Graficamente, gráfico que a apostila dá para vocês, ela representa a seguinte coisa. Aqui eu tenho um condutor do ponto de vista de campo elétrico. Então, dentro do condutor não existe campo elétrico. Então,
Repara aqui no gráfico. Linha tracejada. Não tem nada aqui dentro. Dentro dele, o campo é zero. A partir do momento que eu estou na superfície do condutor, aparece um valor de potencial, que é E próximo. Um valor de potencial. Conforme eu vou me afastando desse condutor até uma distância x, até um ponto x, ou seja, essa distância d, o meu potencial ele começa a reduzir de valor, ó. Tá reduzindo, 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 até chegar nessa distância d. Nesse ponto aqui, a essa distância d equivale ao campo externo. Então, é aquela expressão que eu falei anteriormente. E é igual a K Qzão sobre D ao quadrado. Essa distância de separação aqui. Tá? Agora, se eu olho para o potencial elétrico, o que muda do potencial para o campo? O potencial dentro do condutor ele é constante, então dentro dele não muda. Ó, linha reta, não tem linha. Linha reta, não tem linha. Então, campo elétrico dentro, zero. Potencial elétrico dentro, constante. E se eu pegar fora do condutor, então na superfície vai ser igual a dentro. E a partir do momento que eu saio da superfície, esse potencial vai decaindo, 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 decaindo. Mas ele decai proporcional a D e não proporcional a D ao quadrado. É um decaimento mais suave, por assim dizer, do que esse daqui. Tá? Perguntas? É uma ótima hora para fazer pergunta. Como eu falei, aula bem conceitual, bem detalhezinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta agora. Bom, pode perguntar depois também, né? Não tem problema nenhum. Bom, não escutei nenhum ronco ainda, então presume-se que estão acordados ainda. Então, graficamente, esses dois gráficos que a apostila está mostrando para vocês significam isso. É o comportamento do potencial visto de uma forma gráfica, mais ilustrativa. Tá? Se a gente tem um acúmulo de cargas na superfície do condutor, a gente pode calcular a chamada densidade de cargas. A densidade de cargas nada mais é a quantidade de cargas que eu tenho em uma determinada região da superfície do condutor. Veja, essa região que eu estou calculando é a área. Então, é como se eu pegasse uma pequena área da superfície, essa área que está marcada aqui, e calculasse, contasse a quantidade de carguinhas que tem lá. Se eu dividir a quantidade de cargas por essa área, eu tenho exatamente a sua densidade de cargas. Tá? Então, densidade de cargas, Q sobre A. Além disso, o que eu falei para vocês, o que esse capítulo mostra para nós, é para o caso de condutores esféricos. Mas eu já havia comentado com vocês em aulas anteriores que se eu não tenho uma geometria bonitinha, por exemplo, eu tenho uma coisa estranha como essa daqui, com uma ponta, as cargas tendem, como elas tendem a se acumular na superfície do condutor, tendem a migrar para as bordas desse condutor. Quando eu calcular a densidade de carga em uma região que apresenta uma ponta ou uma protuberância, né? Uma região pontiaguda, a densidade de cargas aqui vai ser maior que em comparação a essa região. Por que isso? Porque a área que eu pegar aqui vai ser diferente dessa área. Eu vou ter mais cargas por área nessa região do que mais cargas por área nessa região. A densidade nesse ponto vai ser maior do que a densidade nesse ponto. E se eu tenho um aumento de densidade, isso reflete diretamente, olha as palavras que eu estou utilizando, reflete diretamente um aumento no potencial.
Então, essa densidade de cargas ela é proporcional ao campo eletrostático, ao potencial eletrostático que está saindo, que está sendo produzido nessa área aqui. Se eu aumento a densidade em nenhuma região, eu estou concentrando nessa região um maior número de linhas de campo elétrico. Ou seja, eu tenho uma maior intensidade de campo elétrico nessa região que em comparação a outra região. Tá? E isso daqui, esse aumento na densidade de cargas, esse aumento na eletrização, pode gerar, em casos extremos, até a expulsão de carga, uma chamada ruptura dielétrica. É quando o acúmulo de cargas é tão grande a ponto de os elétrons romperem a resistência do ar e serem expelidos dessa superfície para o ambiente externo. Tá? E por fim, mas não menos importante, a rigidez dielétrica é justamente isso que eu acabei de falar. Todo corpo em si, ele tem uma capacidade de estar acumulando carga, de estar armazenando essa carga. A partir do momento que esse acúmulo de carga é maior do que que esse corpo pode suportar, ele tem uma chamada ruptura dielétrica. Ele faz com que o campo elétrico em determinado ponto seja tão intenso a ponto de começar a expelir essas cargas em excesso. Tá? Esse limite que ele suporta antes de estar havendo essa ruptura, antes de estar passando de seu limite, é chamado rigidez dielétrica. O ar, por exemplo, a rigidez dielétrica do ar, o quanto de campo elétrico que ele suporta, de excesso de cargas que ele suporta, antes de permitir a sua ionização, a passagem de cargas através do ambiente, é de no máximo 3 vezes 10 a sexta. 3 milhões? Milhões? É isso, 3 milhões, né? Então o ar, por exemplo, para que eu tenha um raio cruzando o céu, indo da nuvem até o solo, significa que foi necessário um campo elétrico criado entre a nuvem e a Terra da ordem de 3 milhões de newtons por coulomb. É muito. Milhão é muito, né? Quem não queria ter 1 milhão? Milhão é muito. Então, a partir do momento que eu consigo ter esse valor de campo elétrico em determinado ambiente, o ar automaticamente se torna ionizado e permite a condução, a passagem de carga elétrica, de elétrons, através do ar, através do meio. Mas enquanto isso não acontece, há uma chamada blindagem eletrostática. Essa blindagem eletrostática, inclusive, é a ideia para a gaiola de Faraday. Isso aí, vocês já ouviram falar da gaiola de Faraday, né? Em dias de chuva, ficar embaixo de uma árvore, péssima ideia. Mas ficar dentro de um carro é ótima ideia. Por quê? Porque se um raio cai em cima do carro, dentro não, né? Se um raio cai em cima do carro, o carro vai funcionar como um condutor eletrostático em equilíbrio. E lembra que eu falei lá no começo dessa aula? Quando eu tenho um condutor em equilíbrio, dentro do condutor em equilíbrio, eu não tenho corrente elétrica. Ou seja, se o raio cai no carro, dentro dele, onde nós estamos, não pode ter corrente elétrica. O raio não vai entrar aonde a gente está, não vai entrar dentro do carro. Ele vai se mover por toda a lataria até se dispersar no ambiente ou atingir o solo. Mas penetrar dentro da estrutura do carro e nos atingir, isso não. Isso é mais complicado. Isso é outra história. É claro, né? Ele pode explodir o carro, né?
Mas aí é o carro pegando fogo, é outros 500. O raio não vai nos matar. O raio não nos mata. É outra história, tá? Dos males o menor. Dos males o menor. Então, a blindagem eletrostática é justamente isso. Independente do tipo de condutor... Deixa eu atender a campainha aqui, rapidão. Olá, Jaim. Quem é Jaim? Tá. Independente do tipo de condutor, o campo elétrico no interior, ele sempre é nulo. Por isso, por esta razão, costuma-se dizer que a superfície do condutor promove uma chamada blindagem eletrostática em aparelhos que detectam cargas externas. Foi o exemplo do carro que eu falei. A gente estando dentro, como o campo elétrico dentro ele é nulo, eu não tenho corrente elétrica dentro do condutor, a gente vai estar blindado da ação de cargas externas que atingem esse condutor. Ok? Perguntas? Perguntas? Sim, não, talvez? Não? Então vamos aplicar os nossos infinitos conhecimentos agora, né? Vamos lá. Exercício de aplicação, apostila 5, página 364. É, gente, é só isso mesmo. É rapidão. Módulo 28, gente. Página 364. Exercício 1. Todo mundo achou? Falem comigo. Deixa eu falando sozinho, não. Achei. Obrigado, Manu. Exercício da O que é Não sei, mas é legal falar. São Paulo. Deve ser escola estadual araraquarense rural. Não sei o que é enfim. Considere as seguintes afirmações, professor Bobo, né? Considere as seguintes afirmações a respeito de uma esfera homogênea carregada em equilíbrio eletrostático. Então, ele dá para nós 4 afirmações e com certeza vai pedir qual ou quais estão corretos. Primeiro, as cargas elétricas distribuem-se pela superfície da esfera independente de seu sinal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Boa, garota! Isso! Deixa eu ver o chat aqui, ó. Agora dá pra ver o chat também. Verdadeiro, verdadeiro. Isso, verdadeiro. 2. Na superfície da esfera, o campo elétrico é nulo?